Pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre como ministrar para as crianças, a importância de você falar uma linguagem acessível para ela, né? Então, quando nós estamos ministrando por algum tema específico, alguma coisa, é importante você enfatizar esse tema do início ao fim. Então, desde o versículo de memória, uma brincadeira, atividade, é bom você enfatizar isso. Quando a gente fala que crianças aprendem por repetição, não é porque ela vai ficar lá repetindo a mesma coisa. Mas o que acontece? Se desde a minha recepção até a minha despedida eu estou falando a mesma coisa, só que com habilidades ou com linguagens ou com visuais diferentes, significa dizer que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, que é fixar aquele princípio no coração das crianças. Mas uma coisa bem interessante que a gente precisa atentar é com relação a você falar numa linguagem que a criança compreenda. Eu já participei de cultos onde o professor passou 2 horas ou mais falando e falando de novo. E assim, talvez por ele não ter um roteiro, ele se perdeu algumas vezes, ele fugiu do tema e o mais grave de tudo, ele falou palavras que as crianças não compreendiam. Então, nós precisamos, para nós alcançarmos o nosso objetivo, nós precisamos ter um foco. E se o meu foco é ensinar, por exemplo, sobre obediência, então, qual é a realidade daquelas crianças que eu vou estar lidando naquele dia? Por exemplo, eu participo de um projeto onde eu lido com uma sala mista, então eu tenho crianças de 4 anos até 12. Então o tipo de obediência vai ser desobedecer à mãe, como por exemplo não lavar a louça, ou não querer ir no mercado, ou não guardar o brinquedo, não tirar a roupa de cima do sofá. Então eu vou pegar coisas do dia a dia, da vivência daquela criança, ou pelo menos daquela faixa etária como um geral, para alcançar o coração dela, né? E aí eu posso fazer uma brincadeira relacionada a isso, ter um versículo que fale disso e desenvolver a história também que fale disso, para que eu fixe a importância de você obedecer. Amém? Então, eu conto com vocês para estar revendo isso, né? Eu tenho um livro que eu já ouvi falar, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu, particularmente, ainda não li todo, mas pelo que eu folheei, eu já vi que das 5, algumas não é a minha forma de ouvir, ou que eu vou querer ouvir alguém dizer que me ama. Então, se é tão importante você querer ser compreendido, acho que se é importante para você isso, você precisa saber como você vai se fazer compreendido, né? Então, que você possa buscar um pouco mais, ter esse entendimento, ter isso no seu coração, para verdadeiramente alcançar o seu objetivo, tá bom? E eu conto com vocês. Crianças dão frutos!